Boa tarde, boa noite, graças a Deus, né? Estamos aqui em mais uma live, né, deste canal, Verdades Eternas de Deus, invencíveis, que estão registrados na Bíblia. Não é coisa minha, não é meu pensamento e nem é a opinião de A, B ou C. São verdades que são eternas, que estão na Bíblia e são verdades invencíveis de Deus. Então, graças a Deus por nós estarmos aqui. Se você estiver assistindo agora de manhã, boa tarde, bom dia, à tarde, boa noite. Se for de manhã, de tarde, de noite, qualquer horário, eu salvo você com bom dia, boa tarde, boa noite, né? E graças a Deus por isso. Então, nós vamos falar sobre um assunto muito importante na Bíblia, que é o que? A Bíblia é um livro contestado por inúmeros tipos de pessoas, inúmeros tipos de religiões, né? De formatos, né? De pensamento humano, né? Pessoas mais diversas, de todos os níveis de escolaridade, né? Pessoas de baixa renda, de alta renda, pessoas cultas, incultas, pessoas com mestrado nisso, mestrado naquilo, não é verdade? E gente rica e gente pobre que contesta a Bíblia como sendo um livro verdadeiro, né? E nós sabemos que a Bíblia é um livro em qual toda a humanidade está submissa a ele. Tem verdades na Bíblia que tem, né, leis na Bíblia determinadas pelo Deus, que nós já aprendemos em outras lives, que é o Deus criador de todas as coisas, que sujeitou a humanidade, a criação dele, às suas verdades, que ninguém pode negar. Você pode até negar, óbvio, mas você não pode mudar. Ninguém pode mudar. São verdades que você, como Deus criou o homem, nós vimos já em outras lives, a Bíblia ensina que Deus criou o homem com vontade própria. Né? Não só os homens, mas também os anjos, são seres espirituais que Deus criou com vontade própria. Além desses seres, tem outros seres também que não dá para nós abordarmos aqui, mas que tem criaturas de Deus que têm vontade própria. Né? Tem o livre-arbítrio, que muita gente nega, mas é verdade. Mas esse ensinamento de vontade própria, livre-arbítrio, livre-escolha, nós encontramos na Bíblia. E muita gente nega, não, isso não existe, a Bíblia não é um livro verdadeiro, a Bíblia não é um livro de Deus, não. Uns alegam até que Deus não existe, outros alegam que Deus existe, Deus é só uma força, Deus é só uma luz, Deus é só uma inteligência, mas Deus não é uma pessoa. Mas, de acordo com o ensinamento da Bíblia, Deus é uma pessoa maravilhosa. Deus é espírito, o ser de Deus todo é espírito. Então Deus é um ser espiritual e a Bíblia ensina que esse Deus que é espiritual, ele é um Deus eterno, imortal. Só ele possui a imortalidade. Só Deus possui a imortalidade. Tem coisas que Deus criou que são imortais, que nunca vão deixar de existir. Existência eterna, porque Deus assim criou. E tem coisas que Deus criou que não é eterna, são coisas temporais, que vai existir durante o X tempo e durante outro tempo vai deixar de existir. Então, por exemplo, o homem terreno, o homem natural, nós seres humanos aqui na Terra, naturais, né? É um ser que vive nesse mundo, com essa constituição que nós temos, já aprendemos em outras lives, né? Que o homem é um ser tripartido, tem três partes, espírito, alma e corpo. E o corpo é humano, o nosso corpo humano é aqui da Terra, o nosso ser espiritual e a alma nossa está dentro desse corpo. Esse ser espiritual, que é o nosso verdadeiro eu, nossa verdadeira pessoa, ele está dentro de um corpo temporal. E aí nós formamos o quê? Um ser natural aqui na Terra, um ser humano natural, que a Bíblia chama ele de velho homem, né? Que vive as coisas dessa vida humana de uma maneira sem se importar com as leis de Deus. Esse é um ser humano natural que existe aqui, e esse ser humano, como nós vemos ele hoje, e como ele é vivido aqui na Terra, ele é temporal, ele não é eterno, certo? Mas, e esse ser humano aqui, esse ser temporal aqui, esse ser terreno,
né? Ele é um ser que está sujeito às leis de Deus, que Deus estabeleceu. Leis que para nós é boa e leis que para nós achamos ruim. Mas está dentro da soberania de Deus, dentro do poder de Deus, porque Deus fez assim. Nós podemos discordar, achar que está errado. Talvez se você fosse Deus, se eu fosse Deus, eu teria feito diferente. Mas só que eu não sou Deus, nem você também é Deus. Então, Deus, que é o ser espiritual eterno, ele fez dessa maneira. E nós temos que sujeitar ele para nosso próprio bem, né? Porque para Deus não muda se você crê, deixa de crer, se você aceita, se você não aceita. Deus ele continua sendo Deus e continua sendo um ser espiritual, só ele que possui a imortalidade. E Deus é criador de todas as coisas que existem no mundo, no universo. Tudo que existe, quer espiritual, terreno, humano, né? Todo tipo de criatura, tanto aqui da Terra como do céu, do sideral aí, do espaço sideral, onde estão as vias lácteas aí, tudo que existe é a criação de Deus. E é quem ensina tudo isso? É a Bíblia Sagrada que ensina isso. A Bíblia Sagrada que ensina que existe um Deus todo-poderoso, que não há ninguém maior que ele, que criou as coisas e ordenou essas coisas para viverem de determinada maneira. E nós todos, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, nós estamos debaixo das sentenças de Deus, vamos dizer assim, das sentenças de Deus. Então nós temos, por exemplo, Gênesis 6,3, vamos ler lá que Deus diz, né, que nós já aprendemos em outras lives, que o homem, Deus criou Adão para Adão viver eternamente. Então Deus, Adão humano, esse Adão humano aqui da Terra, Deus criou ele para viver eternamente e viver feliz. E Deus, quando criou Adão, criou a sua esposa, Eva, colocou eles no Jardim do Éden, e lá no Jardim do Éden tinha tudo para eles viverem felizes e para sempre. Eles estavam em estado de inocência, porém Deus criou o homem com a livre-arbítrio, né, com vontade própria. E Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, né, na sua sabedoria, né, na sua soberania, vamos dizer assim, Deus, vamos usar essas palavras, né? Deus, de acordo com a sua vontade, Deus criou o homem com vontade própria, porque Deus não quer que nenhuma criatura criada com vontade própria sirva a Deus obrigado, né? Sirva a Deus porque não tem outra alternativa. Tem. Aí Deus criou, colocou no Jardim do Éden a árvore da vida, que seria o Adão, no estado de inocência, conhecendo só o bem que vinha de Deus. Se ele come da árvore da vida, o homem viveria para sempre. A história da humanidade seria contada diferente. Porém, nós vemos que Adão, usando o seu livre-arbítrio, a sua vontade própria, a Eva foi enganada pela serpente, né? Que nós já estudamos em outra live quem é a serpente, e ela comeu do fruto proibido, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e, consequentemente, deu a Adão, e Adão comeu também, e os dois perderam a sua inocência. Perderam a inocência. Passaram, doravante, a conhecer o bem e o mal. Certo? Que Deus tinha advertido ele, porque Deus amava Adão, não queria que Adão comesse dessa árvore. Deus advertiu Adão antes que isso acontecesse. Adão não ouviu, comeu, e por isso entrou o pecado em Adão, no corpo de Adão, e como Adão agora, conhecedor do bem e do mal, ele tinha a opção de partir para o lado do bem, né? E ou partir para o lado do mal. E aí Deus então tirou ele do Jardim do Éden, colocou ele na terra, e Deus fechou o Jardim do Éden, porque lá no Jardim estava a árvore da vida, para que Adão agora, conhecedor do bem e do mal, para que ele não comesse da árvore da vida e vivesse para sempre, e aí seria uma tragédia, concorda comigo? Porque os descendentes de Adão, que Deus tinha dito frutificar e multiplicar, uma parte dessa humanidade de Adão iria escolher o mal, né? E outra parte, sem dúvida nenhuma, escolheria o bem, mas seria um desastre, né? Já pensou, um homem mau nesta vida, se ele escolhe o caminho do mal, ele escolhe o caminho da injustiça, da tentação, e ele viver aqui para sempre, seria uma tragédia, né? Porque se mesmo o homem, sabendo que vai morrer, ele ainda faz tanta coisa errada, imagina se o homem não morresse, né? Como nós somos. Aí seria uma tragédia, ele ia subjugar o seu próximo, ia se aproveitar dos mais fracos, e seria não vem nem como é de imaginar o perigo. Então, o que Deus fez? Deus, no momento que os homens passaram a conhecer o bem e o mal, Adão e Eva passaram a conhecer, e a sua descendência, que somos nós hoje,
podemos conhecer o bem e o mal. A escolha é nossa. Se nós vamos seguir o caminho do mal, o lado mal da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, nós vamos ficar com o bem, que é o bem que vem de Deus, né? Ok? Para não aprofundar nesse ponto, eu só quero chamar a atenção do seguinte, que Deus, para nós vermos que essa história contada no Gênesis, muita gente fala, isso é mentira, isso não existe, a Bíblia foi inventada pelas religiões. Foi o catolicismo que escreveu isso daí na época do Império de Roma, né? O imperador Constantino, ele fez reuniões lá e eles resolveram escrever a Bíblia para subjugar as populações do mundo, dizendo que é um Deus, que é um Salvador e coisa e tal. E outros vão, não, Moisés não existiu, não, Moisés não existiu, é uma fantasia. Que falta de cabimento, né? As pessoas negar o Deus criador, que a Bíblia revela, um Deus que criou todas as coisas, e esse Deus, ele ama nós, seres humanos criados por ele. Deus deseja que nós sejamos felizes, apesar de nós termos caído no pecado, na queda de Adão, né? Nós caímos no pecado, né? Adão caiu no pecado, e por causa do pecado de Adão, diz a Bíblia, que a morte entrou no mundo, né? Passou para todos os homens, a morte passou. Está lá em Romanos, se não me engano, capítulo 5, né? O pecado entrou por um só homem, né? E pelo pecado de um só homem entrou a morte, passou todos os homens. Por isso todos nós morremos, não é verdade? Mas Deus, para mostrarmos que a Bíblia é um livro verdadeiro, que merece crédito, errado é você deixar de crer na Bíblia, nos ensinamentos da Bíblia, e você crer nos ensinamentos de homens que são contra Deus, que não querem se submeter à autoridade de Deus, querem viver a revelia de Deus, e além de se aproveitarem da misericórdia de Deus, essa que é a verdade. Né? Tem pessoas, por exemplo, que se dizem ateus, não creem em Deus, né? Brincam com Deus, debocham de Deus, dos ensinamentos de Deus, né? E tem pessoas que usam também o nome de Deus, dizem que crê, mas usam o nome de Deus, o nome de Cristo, só para enganar o seu próximo, para se enriquecer, prometendo coisas que Deus não prometeu para o homem, prometendo coisas que Cristo não prometeu para o homem, e as pessoas, na sua simplicidade, né, na sua inocência, vamos dizer assim, né, no sentido de buscar conhecer a verdade, as pessoas acreditam no homem, né? Mas a Bíblia tem ensinamento para isso, para que nós não sejamos enganados, como diz a Bíblia, né? Ok? Então, por exemplo, uma das sentenças de Deus, que até hoje, isso Deus falou há milhares de anos atrás, Deus não falou ontem, nem há 100 anos atrás, nem há 200 anos atrás. A palavra de Deus, ela abrange toda a história da humanidade, desde a criação e vai até o fim da história da humanidade aqui na Terra. A palavra de Deus abrange todo esse período aqui. Tem ensinamento para todas as épocas, para todos os tempos, para todas as gerações. Ensinamentos válidos para todas as gerações. E um dos ensinamentos válidos para todas as gerações é esse daqui, ó. Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, és pó, em pó te tornarás. Então Deus falou isso há milhares de anos, quando Deus falou para Adão e Eva lá. Agora, vocês vão para comer, para poder se alimentar, vocês vão ter que lavrar a terra, derramar o suor de vocês, extrair da terra o alimento que vocês precisam para comer. E vocês vão derramar isso ao longo da vida de vocês. E nós vemos que até hoje, são milhares de anos atrás que Deus falou isso, e até hoje, para você viver nessa vida, você tem que trabalhar duro. Né? Trabalhar duro. Se tem gente que não trabalha duro, né, é porque o pai dele, talvez, alguém está trabalhando para ele duro, ficar sem derramar o suor dele. Que tem, né? Gente assim, que ele às vezes nasceu já na riqueza, a família, o pai às vezes foi lá, por exemplo, no caso do Brasil, há 50 anos atrás, migrou para o Mato Grosso, e lá era uma mata, a terra era barata, e ganhou até a terra do governo para poder habitar lá, para poder colonizar. E aí, mas os avós dele trabalhavam duro, derramaram suor lá, cortando tora de madeira e cavando o chão para arrancar as raízes, para poder fazer uma lavoura. E com o passar dos anos, 10, 20, 30 anos, muitas famílias ficaram ricas, né? E hoje os filhos dele não pegam mais no pesado, né? Não derrama suor, mas o pai dele derramou suor para caramba para ele poder estar nessa moleza, né? Então Deus diz que do suor do teu rosto comerás todos os dias da tua vida. Até hoje não se achou ainda uma maneira do homem viver sem trabalhar,
sem derramar o suor para poder alimentar a si mesmo e a sua família. Né? Então, nós vemos que até hoje não se inventou nada no mundo que possa substituir o trabalho humano. O trabalho humano é necessário para você poder sobreviver. Né? Então, é uma sentença de Deus, né, que Deus diz, né? O suor do teu rosto comerás todos, né, o teu pão, comerás o teu pão. Né? Até que te tornes em pó, porque tu é pó e pó se tornará. Então, nós vemos que todos os homens morrem. Puxa vida, interessante, né? Deus falou há milhares de anos atrás. O homem conseguiu, através da tecnologia, da ciência, da multiplicação da ciência, o homem conseguiu é, avançar, modernizar o seu meio ambiente. Né? O homem consegue mudar o meio ambiente dele. Né? A casa dele de 1000 anos atrás é diferente da casa de hoje. Né? 1000 anos atrás não tinha eletrodomésticos, né? Não tinha chuveiro para tomar banho, eu tomava banho na caneca, no balde, no rio, né? Hoje você toma banho no chuveiro, numa ducha, né? Mudou pra caramba, né? Aqueles tempos você tinha que fazer um serviço escuso, vamos chamar assim, você tinha que ir atrás de uma árvore, no mato, coisa e tal. Hoje não, hoje você tem um banheiro em casa, com válvula hidra, com a válvula de descarga, né? Né, todo o equipamento que modernizado, então você não precisa mais correr atrás de uma árvore levando chuva para fazer a sua necessidade. Você faz dentro de casa, tranquilo, aperta o botão, vai embora. Modernizou. Né? Na verdade, antes para você, por exemplo, quando eu era criança, eu vejo, minha mãe passava roupa, né? A roupa dela passava no ferro a brasa, né? Ficava lá soprando para a brasa para poder esquentar, para poder passar roupa. Hoje não, você tem o ferro elétrico, né? Tem as máquinas que passam a roupa, você nem tem roupa que nem precisa passar. Quer dizer, o homem consegue mudar o seu meio ambiente, mas mudar ele mesmo, o homem não consegue. O homem continua trabalhando duro e depois de um X tempo ele morre. E Deus diz lá em Gênesis 6:3, quando Adão pecou, depois de alguns milhares de anos, chegamos aonde? Chegamos no dilúvio, né? Quando aquela humanidade daquele tempo, ela se caiu em pecado, e todo tipo de maldade assolava a humanidade naquele tempo, e Deus então achou por bem destruir aquela humanidade que estava contaminada com o pecado, com as orgias, com as coisas injustas dessa vida humana, que não tinha ninguém mais justo. Deus achou só um homem justo. Achou Noé, né? Noé, Deus viu, olhando toda aquela geração daquela época, Deus achou um homem justo, que temia Deus. Olha só. E através desse homem, Deus salvou ele, mandou fazer a arca, depois nós vamos entrar nesse detalhe, e Deus conseguiu salvar ele, a sua família, seus filhos, suas noras, sua esposa, saíram ilesos daquele dilúvio de água que consumiu aquela geração daquela época, né? Por que Deus fez isso? Porque Deus diz lá em Gênesis 3, ó, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque ele é carne, e os seus dias serão 120 anos, até que tornes a terra. Então nós vemos que Deus limitou a vida humana na terra. Por quê? Porque o homem se tornou carne, né? E a carne, nós sabemos pela Bíblia, pela revelação da Bíblia, que nós vamos estudar em tantas lives aí que Deus vai permitir, nós vamos ver que a carne é inimiga de Deus. A carne, a nossa carne, esse homem natural aqui da terra, chamado de carne, né? A carne, ele é inimigo do nosso espírito. A carne é inimiga do espírito humano e do espírito de Deus. Então Deus falou assim, não contenderei para sempre com o homem, porque o homem se tornou carne, né? Deus não vai ficar lutando a vida toda com a humanidade, não. Então Deus limitou a vida humana em 120 anos. E você pode ver que no mundo, mesmo no mundo moderno de hoje, com a tecnologia avançada, depois do dilúvio, a vida humana foi limitada a 120 anos. Né? Exceções de alguns, que viveram 500 anos ainda, 300 anos, coisa e tal, mas o praxe, a base, né? A lógica é que todo mundo morre com menos de 120 anos, alguns 122, 123, talvez alguém chegue a 130. Ok, chegou nessa idade, geralmente a pessoa morreu, e se não morreu, ele está bem velhinho, que às vezes, vamos dizer assim, não vale nem a pena você viver 120, 130 anos, às vezes totalmente dependente dos outros. Né? Então vemos aí que Deus limitou, está na Bíblia registrado há milhares de anos atrás, que a vida do homem seria limitada a 120 anos. E o homem hoje, com tudo que o homem conseguiu desenvolver, em tecnologia, tanto astronáutica, né, tanto tecnologia de engenharia civil, de engenharia mecânica, de engenharia elétrica,
de eletrônica, né, de informática, de medicina, né, e tudo, mas o homem não vive 120 anos. Alguns vivem 120 anos. A maioria morre antes de 120 anos, 110 anos, 100 anos. É uma minoria, né? Uma porcentagem mínima do homem. Então, o homem não conseguiu mudar isso. Por quê? Porque é uma sentença do Deus, Criador do céu e da terra. Que ninguém vai estourar amanhã, viver mais de 120 anos, 130 anos, 150 anos, já foi. Tem uma época que os homens viveram. Né? Então, hoje, no nosso tempo agora, depois nós vamos aprofundar nisso também, para nós entender. O que eu quero chamar a atenção nessa live é que a Bíblia é um livro verdadeiro. A Bíblia não é um livro de brincadeira. As pessoas zombam de Deus, do que está escrito na Bíblia, porque as pessoas, tem pessoas que têm um espírito contra Deus, é contrário a Deus. Né? Como não tem pessoa que às vezes não gosta de você, você não fez mal nenhum para a pessoa, só tentou fazer o bem, às vezes é um vizinho, você gostaria de ter amizade com ele, respeito, bom dia, boa tarde, o cara não gosta de você. Tem pessoa que pensa, não foi de você, né? Antipático, nem dá bom dia, nem boa tarde, e você não fez nenhum mal para ele. Deus também, com Deus acontece a mesma coisa. Deus só fez o bem, Deus quer ser o nosso amigo, Deus quer nos salvar, Deus quer nos levar para a vida eterna, e tem pessoas que ficam zombando de Deus. Ah, Deus é uma ideia. Ah, Deus é um pensamento. Deus é um engano. Deus não existe. São contra Deus. São espíritos criados por Deus, mas que depois da queda, né, uma vez com o pecado no seu corpo, o apóstolo Paulo diz, no meu corpo não habita bem nenhum. O pecado habita nos membros do nosso corpo, né? E tem espíritos que submetem aos desejos da carne. Quer satisfazer tudo que a carne quer aqui nessa vida. E uma maneira dele fazer as coisas que ele gosta de fazer e ele não se sentir culpado, vamos dizer assim, entre aspas, é ele negar a existência de Deus. Né? Deus não existe, então eu faço o que eu quero, que eu vou viver só essa vida aqui mesmo, vou morrer, não tem consequência. Então por que eu vou ficar fazendo bem, né? Por que eu vou fazer temer a Deus, obedecer os mandamentos de Deus? Se eu vou morrer e Deus não existe, isso é coisa de religião, isso é invenção dos ricos. Ele vai fazer o que ele quer. Mas a Bíblia está lá registrada. Depois nós vemos aqui também outra verdade da Bíblia que foi escrita há milhares de anos atrás e que até hoje continua valendo. Né? Em Gênesis 8:22, Deus diz: enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Então nós vemos que milhares de anos Deus falou isso. Né? Nós não podemos nem precisar esse tempo, então, milhares de anos, talvez 7 mil anos, 5 mil anos, 10 mil anos, nós não sabemos exatamente. Mas faz tempo. Milhares de anos, eu estou falando de milhares que a gente não sabe precisar exatamente, certo? Deus falou que enquanto a terra durar, isso quer dizer o quê? Que a terra não é para sempre. Vamos aprender isso. A terra não vai ser eterna. A terra ela tem um tempo de duração. Então eu digo, enquanto a terra durar, sementeira e cega, quer dizer, plantio e colheita não vão faltar. Frio e calor também não vai faltar. Por que tem que ter frio e calor? Porque tem os legumes, né? Tem legumes que dá mais com o calor, né? Tem legumes que dá mais no frio. Então, para que tenha variedade de alimentação para a humanidade, Deus mandou o frio e o calor, né? A uva, por exemplo, é uma fruta típica do clima frio, né? Não é verdade? Né? O caso do azeite, né? Parece que ele é bom dar em lugar frio, montanhas, tem bastante frio, vento e tal, produz também muito azeitona, né? Muita coisa. E o calor, por exemplo, melancia é uma fruta do verão, né? Então, se não tivesse verão, provavelmente não ia ter melancia. Manga é uma fruta tropical também nos lugares quentes, né? E a manga abastece o mundo todo. Em todo lugar do mundo você tem manga, né? Tá certo? E assim por diante. Verão e inverno, né? Não vai faltar verão e inverno. E até hoje, ó, no mundo, essas coisas são coisas que o homem não pode mudar. Sempre tem frio, inverno, calor, primavera, outono, né? Estações. Muda conforme alguns lugares, que só tem inverno e verão. Na Terra tem regiões da Terra que só tem inverno e verão, mas tem regiões que já tem frio, é inverno, é outono, né? Verão, inverno, as 4 estações distinguidas, né? Tem lugar que só tem 2 estações, inverno e verão, tem lugar que tem mais só frio, só, né? Inverno, outro lugar muito mais quente, mais verão, mas não faltará enquanto durar a terra.
Então nós vemos que até hoje, apesar de tudo, o homem fez, deixou de fazer, mas as estações do ano estão aí colocadas. Por quê? Porque Deus, esse Deus, criador de todas as coisas, falou isso há milhares de anos atrás e até hoje todo mundo vive dentro dessa realidade, né? Então o homem, nós temos que aprender, nós que dizemos que somos cristãos, que cremos em Deus, que Deus existe, que há um Criador, há um Deus inteligente, né, que criou todas as coisas, né, e esse Deus tem um propósito para as coisas que ele criou, esse Deus, nós precisamos de crer isso, né, que o homem, aí debaixo dessas sentenças de Deus aqui, ó, que o homem está subordinado, né, não pode mudar isso daqui, nenhuma tecnologia, nenhuma ciência do mundo vai mudar isso que Deus estabeleceu, né. Então, nós aprendemos então que o homem pode mudar o seu meio ambiente, mas ele não pode mudar ele mesmo. Ah, vamos pegar para não ir muito longe, há 3.000 anos atrás existia ladrão na Terra. Pessoas que nascem que gostam de roubar, em vez de trabalhar, só uma maneira de furtar o que é dos outros. Né? E hoje, 3.000 anos depois, vamos dizer assim, continua tendo ladrão. Toda a tecnologia, tudo aquilo que existe no mundo, agora que parece que ficou mais fácil para o ladrão roubar, porque agora você não precisa nem de roubar. Você roubar dinheiro antigamente, você tinha que pegar a pessoa na rua e assaltar ele. Hoje não precisa, o cara entra lá na informática, né? Entra na conta bancária de alguém lá, desvia dinheiro e é ladrão sem precisar nem de andar armado mais. Ladrão rouba sem precisar estar armado. Então, o homem não conseguiu mudar o homem, né? Naquele tempo tinha pessoa boa, tinha gente ruim, tinha pessoa, né, com todos os níveis intelectuais, né, que tinha 3.000 anos atrás, hoje continua tendo do mesmo jeito. O homem não conseguiu mudar. Né? O homem não consegue mudar ele mesmo, o seu ser. Há 3.000 anos atrás, vamos dar um exemplo, o homem tinha que comer, tomar café de manhã, comer meio-dia, 1 hora da tarde, e depois jantar à noite. Né? E hoje, 3.000 anos depois, não existe nenhuma coisa que você pode dizer assim, ó, você toma esse remédio aqui, você come, você não precisa comer mais. Se tivesse isso daí, ele não ia trabalhar, né? Porque todos nós trabalhamos para comer, né? O principal objetivo de você trabalhar, o que é? Comida, né? Na mesa, né? Agora, além disso, você pode trabalhar para ter uma roupa bonita, para ter uma casa bonita, para ter um carro moderno, né? Mas aí é uma coisa secundária. O primário é que todo mundo trabalha para comer. Né? Então, se inventasse amanhã um remédio, um produto, que você come ele, não precisa comer mais, então, já pensou? Mas o homem não consegue mudar o seu ser. O homem ainda, como comia há 3.000 anos atrás, 3 refeições, vamos dizer assim, hoje o homem tem que comer 3 refeições. Não é verdade? Não conseguiu a ciência, não conseguiu mudar. E depois também Salmos 90:10, a palavra de Deus diz, né, que a vida do homem será de 70 anos. É de 70 anos. E alguns, pela sua robustez, sua resistência física, né, biológica, ele consegue viver 80 anos, talvez alguns vivam até mais, quem sabe até perto de 120 anos, né? Mas o melhor desses anos é que é fadiga e canseira. Então nós vemos pela história da humanidade que os homens, há 5.000 anos atrás, vamos dizer, os homens viviam nessa faixa de idade aí, 70 anos, 80 anos, né? Uns viviam até menos, né? Poderiam viver 70, 80 anos, mas tem regiões do mundo que a vida é complicada, a vida é muito sofrida, a vida não tem muita, coisas que não cooperam para o homem ter o alimento na hora certa, a quantidade de alimento que ele precisa. Tem civilizações, tem países aí, regiões do mundo, que as pessoas vivem até menos tempo, 50 anos, 40 anos, 50 anos, já estão morrendo, né, por falta de subnutrição, né? Okay? Pela injustiça do homem, que uns têm de mais e outros têm de menos. Né? Então, mas mesmo os que têm de mais, você já notou? Tem pessoas que são milionárias, tem de tudo, todos os recursos necessários, mas quando chega a 70, 65, 60, 75, 80 anos, estão morrendo também, mesmo com milhões de dinheiro no banco, mesmo com um monte de diploma de PhD, isso PhD daquilo. Mas ele vai morrer porque Deus decretou. Está aqui, ó. A vida do homem é mais ou menos 70, 80 anos. Né? Que a maioria, né, de 100 pessoas, 60, 70 vai morrer nessa idade aqui. Ó. Até essa idade aqui. 70, 80 anos, e tem lá 20, 10% que vai caminhar para 90, 100 anos, 100 e poucos anos. Né? Nós temos um caso aí do Japão, que é um dos países que tem a maior longevidade hoje no mundo, é um dos países que tem milhares de pessoas que têm mais de 100 anos. Né? Lá tem um país que me parece que tem em torno de 140 milhões de habitantes, e tem lá, suponhamos, 100 mil japoneses que têm mais de 100 anos de idade. Mais 100 mil.
perto dos 140 milhões é uma minoria mínima, né? Ok? Então nós vemos que o homem, apesar de toda a tecnologia, toda a ciência humana, ele não conseguiu prolongar a sua vida humana. O homem continua morrendo e vai continuar morrendo. Qualquer promessa feita que nós vemos hoje, principalmente na internet, tem um cientista no país X que agora o homem vai viver 250 anos. É mentira. Não vai viver. Por que não vai viver? Porque Deus estabeleceu. Quem estabeleceu isso aqui não foi eu nem foi você, foi Deus. Que a vida do homem é 70, 80 anos. E a verdade que a Bíblia é um livro verdadeiro, que você deve crer no que está na Bíblia. Agora, obviamente, você precisa entender, né? Porque senão você não entender a Bíblia, você tem que entender que a palavra de Deus ela é direcionada por gerações e em cada geração tem um tipo de ensinamento que Deus estabeleceu, né? Como eu já disse em outra live aí, quando Deus criou Adão e Eva, rapidinho, nós vimos aí que quando os filhos de Adão, que Adão gerou filhos e filhas, e os filhos de Adão, como Adão era o primeiro ser humano que Deus criou, e Eva, o segundo ser humano, e desse casal, Adão e Eva, descendo toda a raça humana, então nós vemos que os filhos de Adão, que eles geraram filhos e filhas, com quem eles casaram? Casaram entre eles mesmos, entre irmão com irmã, né? Casou, naquele tempo podia casar. Certo? E os netos de Adão? Né? E os bisnetos de Adão? E os tataranetos de Adão? Eles casavam entre eles mesmos, primo com primo, irmão com irmão, tudo sem problema nenhum. Porque Deus ainda não tinha dado a lei de Moisés. Quando Deus deu a lei de Moisés, milhares de anos depois, foi que Deus estabeleceu para a nação de Israel, né, para o povo de Deus na época, que Deus estava selecionando a nação de Israel, Deus falou, vocês não vão casar, vocês não vão descobrir a nudez da sua irmã, nem do seu tio, nem da sua tia. Né? Aí Deus estabeleceu ordem no relacionamento humano. Certo? Então, nós vemos assim que as leis também, então você tem que entender, né? E as leis de Deus têm aplicações nos seus tempos devidos, né? Por exemplo, só para adiantar, na época, até Cristo vir ao mundo, Filho de Deus, que nós já aprendemos quem é Cristo, está em outras lives, né, na Bíblia, até Deus enviar seu Filho ao mundo, o povo de Deus, na época, quem era? O povo que Deus tinha chamado para ser uma nação separada das outras nações. Né? Porque todos os seres humanos são criaturas de Deus, são criados por Deus, inclusive os judeus, inclusive todas as nações do mundo. Só que Deus escolheu entre essas nações um povo para ser o seu povo especial na terra. E quem foi que Deus escolheu? O povo judeu, né? Os descendentes de Abraão, descendente de Isaac, descendente de Jacó, que formou as 12 tribos de Israel. E para Deus ter um povo diferente na terra das outras nações, Deus fez um pacto com o povo de Israel, uma aliança feita no Sinai. E no Sinai, Deus então deu as leis que nós chamamos hoje, que é conhecida no mundo hoje como Lei de Moisés, né? Que é a lei que a nação de Israel estava subjugada a ela, né? Ok? Então, a lei de Moisés, ela tinha restrições dessa daquela natureza, que era propício, que era dever de cumprir o povo de Israel, o povo judeu do seu tempo. Mas nós cristãos hoje, nós que dizemos que cremos no Deus de Israel, que é o Deus eterno, que é o Deus criador de tudo, em Cristo Deus fez uma nova aliança. Não mais conforme aquela aliança que Deus fez com o povo de Israel quando tirou do Egito. Né? Então nós cristãos hoje não estamos mais debaixo da lei de Moisés, mas debaixo da lei de Cristo. Né? Então houve uma mudança, nós hoje estamos debaixo da lei de Cristo. Tanto que Jesus falou assim, o que ouvistes, né? Eu, porém, vos digo, falou assim, vocês foram dito a vocês que vocês não devem adulterar. Jesus estava falando o quê? Do mandamento da lei de Moisés, não adulterará. Então Jesus falou assim, ouvisto que foi dito aos antigos, ao povo judeu, ao povo que viveu até a época dele. Não adulterarás. Agora, na lei de Cristo, no Novo Testamento, Jesus falou assim, eu, porém, vos digo que qualquer que mesmo em seu coração atentar em uma mulher com desejo libidinoso, né, já em seu coração cometeu adultério. Então, na época da lei de Moisés, a lei era o seguinte, se você fosse pego em flagrante adultério, você era morto. Na época da lei de Moisés, se você fosse pego em flagrante adultério, você era morto, apedrejado, toda aquela história, como nós sabemos. Mas nós, cristãos, hoje, não estamos debaixo da lei de Moisés, nós estamos debaixo da lei de Cristo. Na lei de Cristo, não é mais você
para você ser adúltero, você não precisa de cometer o adultério físico. Na lei de Cristo, basta você, no seu pensamento, na sua alma, você ficar tentando em uma mulher com desejos, vamos chamar de libidinosos. Mesmo que você não conclua isso, porque você não teve oportunidade, você não conseguiu fazer isso, mas diante de Deus você já é adúltero. E você já é passivo de morte. Certo? Só que a morte hoje, no Novo Testamento, é por isso que eu falo, tem que ter entendimento, você precisa ter ajuda. Nós, seres humanos, precisamos ter ajuda de homens que Deus envia para nos ensinar a revelação da palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse, né? Bem-aventurado o que lê e bem-aventurados os que ouvem a palavra dessa leitura, dessa palavra de Deus. Né? Bem-aventurado o que lê e bem-aventurado o que ouve. Mas precisamos também ouvir aquele que tem o entendimento dado por Deus para que nós não pequemos, nós não erramos diante de Deus. Né? Então nós temos que aprender que hoje, na lei de Moisés, porque as pessoas não entendem, na lei de Moisés, no tempo que Deus fez aliança através de Moisés com o povo de Israel, naquele tempo, Israel tinha uma vocação terrena para esse mundo. Né? Então a luta deles era contra carne e sangue mesmo. Né? Se você pegasse você em adultério, eles matavam. Né? As pessoas hoje ficam admiradas. Ah, por que era assim? Porque o objetivo de Israel era para ser uma nação na terra, um modelo de nação. Então, para que não houvesse pecado no meio deles, a lei era severa. Mas no Novo Testamento, na lei de Cristo, já não é mais luta contra carne e sangue. Né? Mas não quer dizer que, por causa disso, quando você peca diante de Deus, por exemplo, você é uma pessoa que é libidinosa na sua mente, no seu coração, você fica, né, você não adulterou, mas o seu desejo é adulterar com aquela mulher ou com aquele homem, você já é cortado das promessas de Deus. Né? Você já, se você tem esse pensamento, você vive pensando assim, né, agindo assim, você está fora do plano de Deus para a salvação da sua alma. Você é cortado no espírito. A sua vida espiritual sai da aliança de Deus. Agora, não é mais como era na lei de Moisés, que você matava. Né? Não é, hoje não pode mais lutar contra carne e sangue. O apóstolo Paulo diz lá, nossa luta, irmão, não é contra carne e sangue, né? Mas é contra os poderes espirituais que atuam na mente dos incrédulos, das pessoas que não levam a sério a palavra de Deus. Né? Então, foi só uma abertura aí para a gente entender. Então, nós vemos assim, que nós devemos crer na palavra de Deus. Eu vou ser meio rápido, por causa do tempo, a live não ficar tão grande, né? Eu peço até desculpa se eu falo muito rápido. Então, se você não consegue entender, na primeira opção, ouça mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Pensa só, quando você está estudando matemática, como é que você aprende uma fórmula de matemática? Né? Você tem que fazer diversos exercícios, às vezes 6 meses, 1 ano, para você dominar uma arte na matemática, né? Uma maneira de você resolver uma equação. Você não aprende, às vezes, no primeiro ensinamento, né? Você tem que exercitar. A Bíblia também, a palavra de Deus, nós temos que ouvir 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, até nós entendermos. Né? Deus está dando tempo e vida para nós. Né? Muito bem. Então, vamos ficar com a palavra de Deus, porque na palavra de Deus, em Salmo 93, diz assim, antes que os montes nascessem, antes que as montanhas nascessem, e se formasse a terra e o mundo que nós conhecemos e podemos ver com nossos olhos aí, né? De eternidade a eternidade, tu és Deus. Esse Deus que determinou que o homem, a vida do homem foi limitada a 120 anos. Então, qualquer pessoa que chegar para você dizer que o homem vai viver eternamente sem Deus aqui na Terra, sem obedecer os mandamentos de Deus, ele está mentindo. Porque Deus já estabeleceu que aqui na Terra a vida humana é em torno de 120 anos. Alguns vão chegar a essa vida aí, em torno de 120 anos, certo? Ok? E depois está mais limitada ainda a 70 anos. E a maioria, nós sabemos disso, que você procura uma pessoa na rua que você mora, ou na cidade que você mora, que tem 150 anos, você não vai achar nenhuma. 200 anos, nenhuma. Não vou nem pedir para você achar uma pessoa com 1000 anos. Né? Porque não vai ter. Nem com 100 anos já é difícil achar numa rua uma pessoa que tem 100 anos. Tem, mas é raro. Né? Numa cidade tem pouca gente com mais de 100 anos. Né? Com 150 anos, então você pode procurar, que você não vai achar em lugar nenhum. Né? No mundo, não vai achar. Hoje, né? Com 120, 119, 123, deve ter. Não é verdade? E quando tem, vai para o livro dos recordes lá. Não vai lá para os Estados Unidos, para o livro dos recordes. Né? Então, Deus estabeleceu isso daí. Deus estabeleceu também
que então a vida do homem é 70 anos a pessoa morre aí, alguns passam disso, mas o melhor é fadiga canseira. E também Deus prometeu que enquanto durar a terra não vai faltar nem chuva, nem sol, às vezes fica 6 meses sem chover, 3 meses, a gente fala que o mundo vai acabar, mas não acaba, depois a chuva vem trazendo, às vezes vem até chuva demais, né? Porque o homem mexeu na natureza aí, e poluiu os rios, derrubou as árvores, sem se preocupar, né, com as consequências dessa atitude humana, as fábricas produzindo carro, para todo mundo andar de carro, mas produz a poluição, e isso alterou né, o sistema né, de irrigação da terra, temporal da terra, né, dos tempos, né? Mas mesmo assim ainda permanece chuva, verão, inverno, sol, calor, né? Enquanto existia humanidade na terra, Deus não vai deixar o povo morrer de fome. Se tem gente no mundo morrendo de fome, não é porque Deus não está mandando suprimento para todo mundo, Deus manda. Só que tem uns que ficam demais, né? Uns comem demais, tem né, luxa demais, né? Tem bens demais, enquanto que o outro não tem, né? Porque Deus fez terra suficiente para todo mundo ter uma casinha para morar. Deus fez. Agora, por que ele não tem? Tem outro cara que às vezes a casa dele tem 600 metros quadrados. Sendo que uma casa de 60 metros quadrados já dá para o cara viver. E viver bem, né? Mas tem uns que tem a palacete, né? E outros não têm onde morar. Mas é injustiça humana. Isso é fruto da injustiça humana, não é de Deus, né? Que Deus fez terra suficiente para todo mundo. Ok? Você não pode criticar Deus por causa disso. Os problemas do mundo é consequência do erro nosso, dos homens, né? E também, em Isaías, a palavra de Deus diz assim, ó, deixas voz do homem cujo fôlego está em suas narinas. Então nós devemos deixar de crer nos homens que ficam falando coisas contra Deus, contra as verdades da Bíblia, e são seres humanos igual a nós. O fôlego dele está no nariz. Às vezes o cara é jovem, bonito, tem uma gravata bonita no pescoço, fala em diversos idiomas, estudou a filosofia humana, a cultura humana, a história humana, coisa e tal, e depois vai para a televisão, ou vai para a internet, ou vai para uma igreja com 4 paredes, como alguns chamam assim, né? Ok? Depois nós vamos aprofundar nisso mais para frente. E eles falam mal de Deus, diz que Deus não existe, que é mentira, Moisés nunca existiu, Cristo nunca existiu, essas promessas de Deus na Bíblia não é verdade, e aí debocham, dão risada, zomba de Deus, né? E você às vezes fica admirado, porque é um cara de sucesso, o cara tem carro, o cara tem casa, o cara mora bonito, né? E tem a roupa bem vestido, bem arrumado, né? É dono de empresas, né? Mas ele é contra Deus, ele não crê em Deus, e ele é contra Deus, e ele quer destruir a fé em Deus. Mas o fôlego dele está onde? O fôlego dele está no nariz, cara. Pergunta se ele tem 189 anos. Pergunta se ele tem 520 anos. Não, ele tem 40 anos, 50 anos, 60 anos. E quando chegar aos 70, 80 anos, ele já morreu. Né? Então você vai deixar de crer no Deus eterno, que há milhares de anos atrás falou, olha, é assim, assado, e hoje continua acontecendo o que Deus determinou a vida do homem, é 70 anos, alguns passam, mas é poucos. A vida da carne, que é inimiga de Deus, foi limitada a 120 anos. Deus não vai ficar lutando com o ser humano aqui. E muitos de nós, irmão, ainda vivem 100 anos, 120 anos, a gente fala, poxa, o cara é incrédulo e está com 110 anos. Sabe por quê? É porque Deus, quem sabe Deus está esperando ele crer, se arrepender, voltar de si para Deus. Né? Deus ama, né? Deus ama o ser humano, apesar de ser não merecido, nós não merecemos o amor de Deus, né? Mas Deus, diz a Bíblia, que Deus é longânimo, Deus é paciente. E olha, nós já aprendemos em outras lives que Deus é eterno, né? Por que Deus deu 120 anos para lutar? Porque se Deus vivesse só 200 anos, eu vou gastar minha vida lutando com esse cara aqui com 120 anos. Não. Deus é eterno, irmão. Deus não tem problema de tempo, né? Agora, logicamente, Deus não vai ficar aqui eternamente com a humanidade na Terra, uns que penderam para o mal e outros que penderam para o bem, misturados, né? E nós vemos essa infelicidade, né? Às vezes o homem justo, o homem bondoso, o homem misericordioso, ele é explorado, ele é enganado, ele é tapeado, né? Ele é agredido, ele é ferido, né? O homem pobre, né? Ele é humilhado, ele é tirado dos seus direitos, ele não é julgado com justiça, né? Ele não é tratado com justiça, né? Porque às vezes quem está no poder, que está na glória desse mundo, é um homem ímpio, um homem pecador, é um homem malvado, é um homem injusto, né? Então, essa situação
Deus tolera, mas Deus limitou também, né? Não vai ser para sempre, né? Enquanto durar a Terra, né? Quando chegar o tempo que Deus vai finalizar essa história da humanidade, história desse mundo criado por Deus aí, físico, temporal, espacial, Deus vai fazer juízo na Terra, como a Bíblia diz, né? Deus determinou um dia que com justiça há de julgar o mundo, né? E para isso Deus deu certeza, ressuscitando Jesus Cristo dos mortos. Depois nós vamos estudar isso, vamos aprofundar. Então, em vez de nós ficarmos crendo nesses homens que são contra Deus, mas olha para eles, pô, você é um homem inteligente, eu já disse em outras lives, Deus criou o homem com capacidade de você identificar quem está falando a verdade e quem está mentindo. De quem está tentando enganar você e quem não está tentando enganar você. Quem está, né, falando que é real, né? Que a Bíblia diz o que é real. Os homens de Deus que escreveram a Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, eles escreveram o que é real. Né? Moisés falou lá, quando ele tirou o povo Israel do Egito, ele falou lá, está no Salmo, né? 90:10, é uma palavra que foi Moisés que disse. Moisés olhando para o povo de Israel que estava indo lá para a Terra Prometida, disse que Moisés olhando para o povo, falou assim, ó, a vida do homem é 70, 80. Pela condição que o povo de Israel vivia na época, era 70, 80 anos. Olha, e até hoje é mais ou menos isso aí. A humanidade vive 70, 80 anos. Né? A maioria morre antes desse tempo e a minoria passa, mas morre também em seguida. Né? Então, nós vemos que a palavra de Deus é verdade. Pô. Não vamos deixar de crer no que Deus escreveu através de homens de Deus, que está registrado há milhares de anos e se cumpre até hoje. Nós vemos que tudo que Deus falou tem a assinatura de Deus. Então Deus falou, a vida do homem 120 anos, está aí. Ó. Tem a assinatura. O que é a assinatura de Deus? É o cumprimento. Pô, 120 anos, o cara está morrendo. Já morreu, está um caco de barro, como diz a Bíblia em cima da terra, né? E a maioria vive 70, 80 anos. E é verdade, eu não estou mentindo. Olha aí na sua rua, sai procurando pessoas com mais de 80 anos. Tem 300 pessoas que moram na sua rua. Com mais de 80 anos, procura quantos tem? Tem 10, 20 pessoas com mais de 80 anos. Os outros já morreram antes, com 70, 75, 75, 50, pô. Então a assinatura de Deus é o cumprimento. É o cumprimento. Depois Deus falou que não vai faltar chuva, verão, inverno, tarde, enquanto durar a terra. Está aí, até hoje está se cumprindo. Essa é a assinatura de Deus. Tá certo? Então, vamos aprender a confiar em Deus, na sua palavra. Vamos mudar o nosso coração. Senhor, me ajuda a não ser incrédulo, a submeter os ensinamentos de Deus. É melhor para nós, não é para Deus. Deus não muda, né? Deus não muda, né? Não vai mudar? Não vai mudar. Deus é Deus, Deus é eterno, Deus é imortal, Deus é o Criador de todas as coisas. Você não pode mudar esses fatos. Como você não pode mudar. Agora, se amanhã o homem conseguisse mudar aqui, ó, olha, caramba, o homem agora está vivendo 2000 anos, aí tivesse alguém pregando, aí você podia dizer, cara, mentiroso, tá, agora a humanidade toda, todo mundo tem 2000 anos de idade, você vem falar que era 70, 80 anos, né? Aí você podia chegar tá certo? Né? Se tivesse gente aí, não precisa nem ser 2000 anos, tivesse gente vivendo aí 350 anos, né? Aí todo mundo 350 anos, e o cara chega falando, mas Deus disse que a vida do homem é 70 anos. Você podia dizer que era mentira, né? Mas não, mas está lá escrito, há milhares de anos atrás, a vida do homem é 70, 80 anos. Alguns passando aí é fadiga e canseira. E aí está aí. E o homem com toda a tecnologia, todo o desenvolvimento científico da humanidade, né? Fazendo coisas aí de avião a voar, né? Fazendo internet aí, você vê, eu estou falando aqui, vocês estão me vendo como se eu estivesse aí na sua casa, né? Tá certo? E você tem tantas coisas que o homem fez, né? Você hoje tem um fogão elétrico, nem mais fogão a gás, né? Bota o fogão lá, liga, tá, esquenta rapidamente, né? Você tem agora máquinas que você não precisa pôr óleo mais para fritar, você bota lá, ela frita sozinho, né? Mas o homem mesmo mudou alguma coisa? Não. O homem continua a mesma coisa. Tem pessoa que daqui há 3.000 anos atrás tinha um homem que tinha 1,50 m de altura. Era um homem baixinho. E hoje, com tudo que o homem tem que tem 1,50 m de altura. E tem homem daquele tempo que tinha 2 metros de altura. E hoje tem homem também que tem 2 metros de altura. Né? Tá certo? Então, o homem não conseguiu mudar. O homem mesmo, o ser do homem mesmo, não podia fazer o quê? Pintar o cabelo, para não ficar branco, retardar um pouco a aparência de velho, né? Você pinta o cabelo, dá arrumado nos dentes, né? Mas, fatalmente, apesar de você fazer tudo isso, mas você vai morrer ali 70, 80 anos. Pode ser também até que você passe por 90, 100 anos, é possível, tá vendo? Deus limitou 120 anos lá. Entendeu? Então, vocês vão ficar com a palavra de quem? Você que está me ouvindo, um homem, uma mulher, uma moça, um jovem, um rapaz, você vai ficar com a palavra do cara incrédulo, que nega a existência de Deus, que diz que a Bíblia é um livro inventado pelas religiões, que joga a culpa em cima do... Né? Que negam a existência de Cristo,
Né? Quer dizer, o que eles oferecem para você? O que um homem incrédulo oferece para você? Nada. Ele está mostrando que você vai mortal, você vai morrer, você vai acabar, não existe Deus, não existe nada. Agora, você imagina se isso é verdade? Não é mentira, porque ele tem quantos anos ele tem? 850 anos? Ele tem 850 ele tem 35, 40, 60 anos. Pô. Ele está dentro da sentença de Deus aqui, 70 anos, 80 anos. Tá certo? Ele vai morrer. Então você vai deixar de crer no eterno. Deus é eterno. Nós vamos passar aqui na Terra, mas Deus continua. Há 1000 anos atrás, tinha gente incrédulo, gente ateu. Eles morreram todinho. Né? E Deus continua aí. As pessoas, todo mundo falando de Deus, sendo pregado a palavra de Deus, sendo ensinado para Deus salvar as pessoas através da palavra, da verdade. Né? Deus quer salvar. Né? Agora, o incrédulo, a pessoa que é ateu, ele diz o quê? Deus não existe, a Bíblia é mentira, promessa, Jesus não existiu, Jesus não veio na Terra. Poxa vida, imagina. Cristo é o único ser humano que veio aqui na Terra, o único ser espiritual que veio aqui na Terra e viveu como homem de nós, e que prometeu para nós as coisas maravilhosas de Deus, que Deus prometeu. Né? Agora, imagina, Jesus falou assim, ó, deixai vir a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. As crianças que morrem na sua infantilidade, na sua inocência, essas crianças são cidadãos do reino dos céus. Pô. Quer dizer, o teu filho que você criou ele com carinho, muitas vezes você teve. Pensa, mãe, pai, você às vezes desejou ter um filho, você casou, queria ser pai, mãe, seu filho nasceu, e às vezes nasceu com um problema de saúde, né? Você lutou com ele para ele viver, às vezes ele conseguiu viver 1 aninho, 2 aninhos, e que, né, de repente, por um problema de saúde, ou às vezes um vírus, uma doença súbita, um acidente, tirou a vida do seu filho aqui na Terra. De acordo com os ateus, o que acontece? Teu filho não existe mais, acabou. Mas de acordo com Cristo, o que é? Deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino do céu. Teu filho, um dia, Deus vai ressuscitar ele. Nós vamos estudar isso depois. Deus vai ressuscitar o teu filho, que você amou, que você chorou por ele, que você ficou tão triste quando ele morreu, que você ficou sem esperança, né? E meu filho morreu, porque que injustiça, o que meu filho fez para morrer? Não fez nada. Ele é inocente. Ele é vítima desse mundo aqui, do pecado que entrou no mundo, e a morte entrou pelo pecado. Passou para todo mundo. Mas Deus que criou é o Deus da vida. Deus vai ressuscitar ele um dia, ele vai sair da onde ele está, né? Seu espírito está guardado por Deus, e ele vai receber um corpo espiritual e vai entrar na glória do novo céu e nova terra e vai viver para sempre. E se você, nesta vida, mãe, pai, você buscar conhecer a lei desse Deus maravilhoso, a vontade de Deus maravilhosa, um dia você vai encontrar teu filho, você vai viver com ele para sempre. Agora você vai desprezar esse Cristo maravilhoso, esse Deus maravilhoso, que promete para o homem a esperança do pobre. Já pensou, irmã? Pensa você comigo, uma pessoa pobre, viveu nessa vida, sofreu injustiça, né? Passou necessidade, às vezes uma pessoa boa, de bom coração, né? E por isso mesmo ele foi explorado, enganado, morreu, né? E fica por isso mesmo. Aí o cara que é maligno, que viveu nessa vida, que explorou ele, que enganou ele, que tapeou ele, também morre, acabou. Não, irmão, existe justiça de Deus. O que foi vítima, que foi, né, explorado, enganado aqui na Terra, e Deus vai dar a ele uma recompensa tal, que sem tamanho, sem medida, porque é vida e vida eterna e vida com abundância. E aquele que nessa vida aproveitou da sua força, da sua capacidade, do seu poder para enganar, humilhar e explorar o seu semelhante, essas pessoas vão pagar pelos pecados que eles cometeram nessa vida, pelas maldades que eles fizeram aqui, vão ser ressuscitados também, vão comparecer no juízo de Deus e vão ser julgados e dignamente serão lançados para dentro do lago de fogo, que é onde eles vão responder pelos pecados deles. Agora você vai atrás do incrédulo, que não promete bênção para as pessoas que sofrem nesse mundo. Imagina, você teve seu pai, sua mãe, você conheceu uma pessoa boa, justa, que viveu na terra, até sofrido, passou tantas privações, você é testemunha do seu pai, uma pessoa digna, boa, e teu pai morreu de acordo com os ateus? Não tem problema nenhum, morreu, acabou. Não é mentira, irmão. Você tem que crer que o Deus que falou essas sentenças aqui que está na Bíblia registrada, que estão valendo até hoje, vai valer enquanto durar a terra, esse Deus vai ressuscitar os que morreram. E nós vamos estudar isso em outras lives, vamos entrar na questão da ressurreição, da salvação, do que é a igreja de Deus, do que é a salvação em Cristo, o que é, como se salva sem Cristo. Que as pessoas que não entendem a Bíblia dizem que só os cristãos vão ser salvos. Só aqueles que têm Jesus, que foi batizado, é que vai ser salvo. Só a igreja dele é que vai ser salva. Tem outro grupo que é assim, só a igreja dele é que vai ser salvo. O céu é pequeno, que só cabe a igreja dele.
que as outras pessoas que não creram em Jesus não têm salvação. Isso é ensinamento da religião, do homem que não entende a Bíblia. Que não entende a Bíblia. Né? São pessoas que. Porque tem nesse mundo existem os ateus, aquelas pessoas que não creem em Deus, já é declarado, não, eu não creio em Deus. Pronto. Deus já sabe que ele não crê em Deus. Agora tem pessoas que não creem em Deus, mas usam o nome de Deus para ganhar dinheiro. Né? Ele se traveste de um pastor, de um sacerdote, de uma coisa tal, e ele usa o nome de Deus. Ó, meus queridos filhos, meus queridos irmãos, vocês estão na casa de Deus, traga suas ofertas, traga suas coisas aqui, que Deus vai abençoar a tua vida. Você não vai, você está doente, Deus vai te curar agora. Ah, o cara está lá com 80 anos, na hora de morrer, precisando de morrer para descansar, e os caras querem orar para ele ressuscitar. Né? Tudo muitas vezes em troca de dinheiro, mas então usa o nome de Deus. Né? Então, para Deus saber quem é cristão e quem não é cristão, Deus tem que permitir passar pelas situações. Mas Deus, só para finalizar a live, mas Deus, ele, Cristo, quando o Filho de Deus, que nós já estudamos em outras lives aí, está estacionado no canal, você pode ouvir, é o Filho de Deus que veio na Terra, né, e na pessoa de Jesus, né, ele ensinou, olha, cuideis, que virão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas enganarão a muitos. Então Jesus, porque nos ama a humanidade, Jesus ama a humanidade. Jesus falou assim, eu não vim para condenar o mundo. Olha o que Jesus falou, não foi eu que está na Bíblia, depois nós vamos ler isso. Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Né? E Jesus, sabendo que ele, depois que partisse desse mundo, muitas pessoas usariam o seu nome, né, para enganar as pessoas, Jesus preveniu, cuideis, cuidado, que virão falsos cristos e falsos profetas, e enganarão a muitos. Então, a preocupação de Jesus com o nosso bem-estar, com a nossa segurança. Cristo avisou, né? Da mesma maneira que Deus avisou Adão e Eva lá, quando Deus criou Adão e Eva, falou, Adão, tudo que está no jardim do Éden, vocês comam. Né? Tudo foi criado para vocês, para o bem do homem, né? As plantas, os vegetais, né? Os animais, tudo isso é para ter um alimento. Tudo aquilo que você achar que precisa de comer, você pode comer. Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha o amor de Deus, né? Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pô. Deus advertiu, porque Deus amava Adão. Né? Deus não queria que Adão comesse da árvore, porque Deus queria que Adão comesse da árvore da vida, para não precisar de passar por nós estamos passando hoje na Terra. E Cristo, como é igual ao Pai, o Pai ama, Cristo também ama. Cristo também, sabendo que ia partir desse mundo, porque ele veio para cumprir a obra da redenção. E que muitos falsos pregadores, falsos profetas, muitas pessoas iam se dizer que eu sou o Cristo. Né? E o Cristo que vai vir salvar é nós aqui, esse povo na igreja aqui. E o outro, no outro lugar, olha, Cristo vai vir salvar nós aqui. Então, tem muitos cristos, virão muitos cristos, muitos falsos cristos. Então, essas muitas religiões que estão na Terra, tem muitos cristos que não é o mesmo Cristo. Você acredita que não é o mesmo Cristo? Porque uma diz que Cristo vai salvar esse povo, o outro diz que Cristo vai salvar aquele outro povo. Então, o Cristo dessa igreja vai salvar esse povo. O Cristo da outra igreja é outro povo. É verdade? Jesus avisou, olha, virão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas. Cuidado, né? Vamos conhecer a palavra de Deus, vamos ver quem está falando a verdade, se a pessoa está usando o nome de Deus para ganhar dinheiro, porque a Bíblia diz lá em Salmo, né? Os ímpios tomam o teu nome em vão, né? As pessoas usam o nome de Deus, mas na realidade não é porque ele ama Deus, ele crê que Deus existe, ele crê que Deus vai fazer juízo na terra, que Deus vai julgar todas as pessoas, ele não crê. Né? Tanto que se ele cresce, ele não mentiria, não enganaria as pessoas, prometendo coisas que Deus não prometeu. Né? Como tem religiões aí que pregam, né? O evangelho da prosperidade, né? Se você é filho de Deus, você tem que ser rico, sucedido, tem que ter empresa, você tem que estar por cima da carne seca, vamos dizer assim, né? E para eles o pobre é uma vergonha. Não, mas a Bíblia não diz que o pobre é uma vergonha. Diz não. A Bíblia diz o quê? Bem-aventurados os pobres. Né? É aí que está, né? Bem-aventurados os pobres. Né? E depois Paulo diz lá em Coríntios, né? Irmão, vede no meio de vós, que não são muitos ricos, nem muitos sábios que estão lá no meio de vós, mas a maioria são pobres, né? Por quê? Porque Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé, na vida eterna, né? Entendeu? Então nós temos que entender a palavra de Deus, né? Saber que essa vida aqui não é um fim em si mesmo. Vamos aprender isso. Essa vida humana não é um fim em si mesma. A vida humana é só uma passagem para que Deus conheça o coração de cada um de nós e Deus, numa eternidade futura, Deus vai separar, Deus vai separar os justos dos injustos. Hoje aqui na Terra, vive junto
O homem justo e o homem injusto vivem juntos. E por isso há essa confusão. Os injustos muitas vezes são poderosos, eles subjugam os justos, né, que às vezes é os mais fracos, né, mas vivem no mesmo mundo, na mesma situação. Né? Mas na eternidade futura não vai ser mais assim. Deus vai separar os justos dos injustos. Justiça de Deus. Não é, Deus é mau. Não, Deus não é mau, Deus é justo. Deus vai separar os justos para um lugar e os injustos para outro lugar, para que não haja mais injustiça, né? Na terra onde nós vamos habitar para a eternidade futura, se Deus permitir que nós alcancemos, é o quê? É uma terra de justiça. Lá não tem justiça. Né? Aqui na terra não é uma terra de justiça. É? Não é, né? Ok? Então, graças a Deus, boa noite, boa tarde, que Deus nos abençoe, que na próxima live estejamos todos juntos aprendendo mais verdades que vêm de Deus e verdades invencíveis que estão registradas na Bíblia. Graças a Deus, Deus seja louvado. Amém.